Janela Esportiva. Apoio cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Lubrifique. Há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem. Faz bem. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista, com os campeões da bola, estamos iniciando mais uma semana. Hoje é dia 8 de outubro, uma segunda-feira, e vamos ter eleições no segundo turno, inclusive para o governo do estado de São Paulo. Bem, pelo menos hoje e amanhã, a reprise da Janela Esportiva continua no horário que é o horário que a gente chama de habitual, normal. 8h15 da noite, das 8h15 às 9h15. Depois a gente vai ficar sabendo se haverá mudança no horário da reprise, como aconteceu no primeiro turno, em consequência do horário político eleitoral gratuito. Meu caro Vaguinho Fiorini, o futebol, de certa forma, passou o fim de semana meio ofuscado aí, né, com essa questão de eleições e tal, jogos na sexta e no sábado, ontem domingo só de eleições sem futebol, pelo menos sem futebol oficial. Um abraço e seja bem-vindo aqui à nossa Janela Esportiva de hoje. Estamos começando mais uma semana e o ano está caminhando para o fim. Exatamente. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. E como é sem graça o domingo sem futebol. Ah, Zé, é chato, hein? Sem a bola rolando, o jogo ali de futebol... O domingo parece que não passa e não acaba nunca, Zé. Mas, infelizmente... Apenas um domingo, ainda bem, né? Apenas um domingo. Pelo amor de Deus, viu? Parece uma eternidade, viu, Zé? Mesmo que seja um só. Mas a bola rolou no final de semana do Campeonato Brasileiro e tivemos como destaque o clássico do Morumbi, onde o Palmeiras venceu o São Paulo. Agora é líder isolado do campeonato, contou com o tropeço do Internacional para o Sport... Contou com o tropeço do Grêmio diante do Bahia. Olha, Zé, o Palmeiras está aí chegando perto do título, hein? E foi uma vitória categórica, né, Vaguinho? Não, sem nenhum tipo de discussão, né? Exato. Aquela defesa do São Paulo, pelo amor de Deus. Foi só colocar o Rodrigo Caio lá, a coisa desandou. Desandou para baixo. Parece que a gente pega no pé, mas não é. O São Paulo vinha numa fase excelente. Foi esse Rodrigo Caio voltar para o time e não ganha mais, é. Não ganha mais e parece um negócio de louco. Tem que escalar esse cara para o jogo. Tem que escalar ele. Muda o técnico que ele sempre joga, né? O Arboleda tinha condições de jogo, ficou no banco de reserva, mas o técnico põe o Rodrigo Caio. Tem que perder mesmo. Colocar o Rodrigo Caio no time é pedir para perder, né, Zé? Bem, outro resultado surpreendente ou não? Não surpreendente pelo placar, né? A derrota do Corinthians em casa para o Flamengo. O Flamengo ganhou com a maior tranquilidade do mundo. E olha que o Flamengo não tem todo esse time não, né, Zé? E olha, eu conversei com vários corintianos ontem, Zé, preocupados com esse futebol do time. O Corinthians jogou com o time titular. Só o Fagner que ficou de fora. O corintiano está falando assim, Zé, esse futebol na final contra o Cruzeiro, se apresentar isso aí, 2 derrotas, Zé. O Corinthians foi de uma fragilidade técnica inacreditável. Não criou praticamente nada durante o jogo. O Flamengo venceu com o pé nas costas. Foi muito fácil a vitória do Flamengo em cima do Corinthians. Bem, e a Ferroviária foi à Olímpia jogar sábado à tarde contra o Olímpia e fechou de forma esplêndida a sua participação no primeiro turno da segunda fase da Copa Paulista de Futebol. O jogo lá no Teresa Breda teve 2 tempos bem distintos, né? Um primeiro tempo equilibrado, com um pouco mais de pressão do Olímpia. A Ferroviária não fez um bom jogo, mas no período complementar, o dedo do Vinícius Munhoz funcionou, as alterações deram resultado e a coisa virou goleada em ritmo de treino. A Ferroviária, que perdeu no primeiro tempo por 1-0, venceu no segundo por 5-0, quer dizer, 5-1, resultado final do jogo. Foi um passeio, foi um verdadeiro passeio. E alguns gols muito bonitos, por sinal, né? Marcos Chiochini, um abraço, foi muito bem a Ferroviária e praticamente já garantindo vaga com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. É claro que na primeira fase tivemos mais jogos, né? A Ferroviária
Teve um empate e depois só vitórias, né? 5 vitórias e um empate. Agora são menos jogos, 3 jogos no primeiro turno, 3 vitórias, 9 pontos, né? Então, a Ferroviária praticamente com a mão na massa aí para a segunda fase da Copa Paulista de Futebol, terceira fase, que aí já vai ser mata-mata. Marcos Coquini, um abraço. Um abraço, Zé, ao Vaguinho, aos telespectadores e aos ouvintes da Rádio Cultura EMA. Grande vitória, um belo segundo tempo, mérito também para o treinador da Ferroviária, como você disse bem, Zé, do Vinícius. Mexeu, colocou as peças certas, as entradas, principalmente no intervalo, do João Clériston e também do Felipe Mateus. João Clériston que vem mantendo uma boa regularidade quando começa ou quando entra nos jogos, e a Ferroviária trouxe uma vitória. E olha, no segundo tempo, se não fosse o goleiro Mateus e 2 bolas na trave, o Olímpia tinha levado mais, viu, Zé? Você ficou com dúvida com relação ao árbitro do jogo no primeiro tempo? 2 pênaltis hipoteticamente acontecidos e que não foram marcados? Para mim, os 2 pênaltis aconteceram, Zé. No Felipe Ferreira, no puxão que ele levou no ombro, quando recebeu a bola do Léo Arthur, ele ia em direção ao gol, o zagueiro da equipe do Olímpia, o Guilherme, derrubou ele dentro da área, puxou ele pelo ombro. E depois o pênalti, na minha opinião, também a favor do Olímpia, não marcado, o Arthur cometendo o pênalti em cima do Max Pardalzinho. Eu registro aqui o seguinte, a diretoria do Olímpia procurou cercar a Ferroviária e os campeões da bola da maior atenção possível, né? É um povo muito acolhedor, muito carinhoso, mas as condições de trabalho no Tereza Breda são terríveis, hein, Marcos Coquini? São terríveis. Olha, Zé, infelizmente, a última vez que a gente havia estado lá no estádio Olímpia, do Olímpia, não, Tereza Breda, foi em 2010. 8 anos depois, em vez de melhorar, piorou o estádio. E a gente conversou com o Marco lá, que ele é o secretário do clube, é o massagista, é o roupeiro, ele faz tudo lá no Olímpia. Nos deu toda a estrutura durante toda a semana, para transmissão, para as informações lá do jogo. No sábado ficou com a gente até a nossa saída lá de Olímpia. E é uma galera batalhadora. Ele até nos disse que aquela arquibancada de metal que estava vazia, quem vai acompanhar depois das imagens aí dos gols vai ver, Zé, já está praticamente descartada. A diretoria do Olímpia vai desmontar aquela arquibancada, vai construir uma arquibancada de alvenaria com a ajuda da prefeitura, já que o estádio é municipal. E o Tereza Breda deve passar por uma ampla reforma, porque a intenção deles é o acesso para a Série A2. E tem um problema que o Olímpia vem enfrentando também financeiro, Zé. Ia entrar na Copa Paulista com uma parceria, 15 dias antes de começar a Copa Paulista, a parceria pulou fora, deixou o Olímpia na mão. Aí a diretoria decidiu por entrar com o time sub-20, só que o sub-20 do Olímpia jogou 16 jogos e perdeu 16. Aí o presidente disse, para entrar para apanhar e passar vergonha, vamos colocar esse time, vamos se virar para pagar. E segundo o que a gente até conversou com alguns jogadores do Olímpia, mesmo com todas as dificuldades, a diretoria vem cumprindo o papel dela lá, Zé. Tá certo. Zé, sabe o que eu acho? Acompanhando o jogo de sábado, eu fico imaginando, por exemplo, tá 1, 2 semanas de estreia de campeonato, do Campeonato Paulista, seja ele da A1, A2, A3, aqueles estádios interditados pela Federação Paulista, né? A gente vê a lista lá. E sempre eles acham alguma coisa na fonte luminosa. E a gente vê aquele estádio do Olímpia, com todo o respeito ao Olímpia, a situação financeira, e a gente não vê irregularidade num estádio como aquele. E acham alguma coisa no estádio da Fonte Luminosa. Eu queria saber se é bronca pessoal isso aí, Zé, porque só pode ser. Não é possível. Você vê o campo do Olímpia, não tem a mínima condição para um jogo de futebol de Série A2, acho que até Série A3, o Olímpia disputa A3. E eles acham algum empecilho na Fonte Luminosa. Eu queria saber o porquê disso. É uma pergunta sem resposta, né? A gente já questionou isso várias vezes e não encontrou, não recebeu nenhuma resposta convincente. É procurar pelo em ovo, discutir sexo de anjo. Mas é assim que funciona. Aí você não se assuste não que vem aí o Campeonato Paulista do ano que vem e vai ter algum problema, eles vão achar. No futebol, eu não duvido de mais nada. Bem, vamos então aos gols da rodada, né? Hoje nós temos os gols do Flamengo diante do Corinthians, uma derrota complicada do Corinthians, 3-0 jogando em casa, o gol da vitória do Santos em Salvador diante do Vitória por 1-0, e temos os gols da vitória do Palmeiras, clássica, né? Foi do placar clássico, diz que é 3-0, mas o Palmeiras jogou perfeitamente à vontade, né? Dominou o São Paulo, foi uma vitória muito importante do Verdão, que lidera absoluto o Campeonato Brasileiro. Vamos então, pela ordem, mostrar os gols da rodada aqui dentro da nossa janela esportiva de hoje com os campeões da bola.
Esse é o jogo Corinthians e Flamengo, esse é o primeiro gol do Lucas Paquetá, né? Um cruzamento, a cabeçada, e foi a primeira vitória do Flamengo dentro da Arena Corinthians. E essa foi a pior derrota do Corinthians em seu estádio desde a inauguração deles, em 2014. Então, olha, realmente o Flamengo, segundo tempo, dominou o time do Corinthians, fez 2 e poderia ter feito mais. Esse é o segundo gol, também marcado pelo Lucas Paquetá, uma sobra de cobrança de escanteio. O Corinthians foi muito mal, Zé. Um público muito bom, mais de 40 mil torcedores no estádio, e o torcedor saiu preocupado com o futebol apresentado pelo Corinthians. O Flamengo consegue a sua primeira vitória com o Dorival Júnior. O Flamengo está ali na luta pelo título de campeão brasileiro. Tem um clássico no sábado diante do Fluminense no Maracanã, que pode definir aí o rumo do Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro. Esse foi o terceiro gol marcado pelo lateral esquerdo René. Ele mesmo chuta, o Cássio defende, ele pega o rebote e faz o terceiro gol. Realmente uma vitória clássica do Flamengo, que pode embalar o time aí e dar uma confiança a mais para o Dorival Júnior na sequência. O Flamengo, ainda que não esteja jogando redondinho, obteve uma vitória importante, merecida, e vai se firmando aí, né, Vaguinho? Vai se firmando, Zé, vai se firmando aí. Quem sabe o Dorival Júnior possa equilibrar definitivamente o comportamento do time. O time pulou para terceira colocação do campeonato, 52 pontos, tem 4 a menos que o Palmeiras. E o Santos foi jogar em Salvador, na Bahia, e ganhou do Vitória 1-0. Uma vitória importante, né? O Santos tenta também, outra equipe que tenta se firmar em caráter definitivo, ainda patina em alguns jogos, mas essa vitória fora de casa, Vaguinho, foi importante para o Peixe da Vila Belmiro. Exatamente, vitória por 1-0, Zé, lá em Salvador, no Barradão. O Vitória vem muito mal no campeonato. Se o gol, o chute sai do Goleirão, Sanches, hein? Há um desvio, né, Zé? Mata o goleiro do time do Vitória e acabou complicando a vida do time baiano. O Vitória vem perdendo muitos pontos e pontos importantes dentro dos seus domínios e não sai da zona do rebaixamento. É o 18º. E com a vitória da Chapecoense no sábado diante do Atlético Mineiro, quem voltou para a zona do rebaixamento foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, uma rodada sai, a outra ele entra. Sai, entra. Entra e sai. E temos a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, com hino e tudo, por 2-0, hein? O Palmeiras... Placar construído no primeiro tempo. Essa foi cobrança de escanteio do Dudu, e o Gustavo Gomes de cabeça fez uma falha da defesa do São Paulo, passou por todo mundo ali. E o segundo gol do Palmeiras, foi um contra-ataque fantástico do Palmeiras, né, numa cobrança de escanteio para o São Paulo. O Everton soca a bola e ela fica para o Mike. Na entrada da área, ele leva até a área do São Paulo, toca para o Dudu, que bate na trave, né? Na sobra, o cruzamento do próprio Mike, o Daverson cabeceia, mas o Sidão falhou, hein? Nossa. O Sidão, Deus me livre. Qual a novidade? Essa bola aí era totalmente defensável, Zé. Totalmente defensável, passou na mão dele. E ele cometeu uma falha quando o jogo estava 0-0, que ele tinha a bola na mão para repor ela em campo, e o Daverson veio por trás dele assim, ele se atrapalhou, saiu com a bola, o Daverson tocou para o gol, ele fora da área, ele deu um tapa na bola, e o juiz deu sequência à jogada, tinha que ter expulso o goleiro do São Paulo, porque ele tocou a mão na bola fora da área, né? Mas acabou permanecendo em campo, quer dizer, a lambança dele começou antes do gol. No segundo tempo ele fez uma defesa importantíssima no chute do William. Tá certo. Como é que ficou a classificação do campeonato entre os melhores e piores depois dos jogos do final de semana? O Palmeiras tem 56 pontos, em segundo o Inter 53, terceiro Flamengo 52, quarto São Paulo 52, quinto Grêmio 51 e sexto o Atlético Mineiro com 45 pontos. Na parte de baixo, o Vasco tem 30, Vitória 29, Sport 27 e o Paraná 17. Com relação ao Corinthians, o Corinthians tem 35 pontos, ele tem 5 a mais que o Vasco, que é o primeiro que entra na zona de rebaixamento. Não que eu não acredito que o Corinthians será rebaixado, mas o Corinthians tem que abrir o olho, porque agora ele vai se dedicar por 2 semanas à final da Copa do Brasil. O próximo jogo dele no Campeonato Brasileiro é o Santos. O jogo que era na Vila Belmiro passou para o Pacaembu. Eu vejo o Santos favorito para esse jogo. Dependendo da tabela, o Corinthians pode ficar, após o jogo contra o Santos, 2 pontos na frente do primeiro que entra na zona de rebaixamento. Bem, Vaguinho, e lá embaixo? Então, só repetindo. Vasco tem 30, Vitória 29, Sport 27 e Paraná
17. Lembrando que o Sport do Milton Mendes conseguiu uma bela vitória também no fim de semana. Uma vitória importante e uma vitória justa, Zé. O time do Sport virou o jogo diante do Inter e apresentou um bom futebol. E sabe quem foi o destaque? O Michel Bastos. O Michel Bastos foi o grande destaque do time do Sport no primeiro tempo e no segundo tempo, dando passe para gol, finalizando. Ele fez um gol, mas o juiz o bandeirinha deu um impedimento que aconteceu, mas ele jogou bem, ele fez um bom jogo. E a festa do Milton Mendes depois do jogo com os jogadores foi incrível, né? Marqueteiro como ele, né? Foi uma festa só lá no Recife. Tá certo. Bem, nós não temos as imagens aqui, mas nessa madrugada de domingo aconteceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão em Suzuka. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Nenhuma. Foi mais um passeio fantástico do Lewis Hamilton. Já nos treinamentos, né, a Mercedes disparou na frente, dobradinha dele com Bottas. E outra coisa, né? Estava analisando mais ou menos o campeonato, até nas primeiras provas, 5, 6 provas da temporada, a Ferrari estava na frente com acertos, tanto do Vettel como da equipe como um todo. A partir de então, da metade do campeonato para cá, porque já estão faltando poucas provas para acabar, 4 apenas, inclusive o GP do Brasil, o que o Vettel tem errado e o que a Ferrari tem errado na hora de trocar pneu, na hora de escolher pneu, na hora de fazer o pit stop. Quer dizer, está todo mundo trabalhando muito para que o Lewis Hamilton possa comemorar o pentacampeonato esse ano, além da qualidade que ele tem, que é o melhor piloto do mundo, e da qualidade do carro também da Mercedes. Mas o que os italianos, né, o que a Ferrari tem errado, uma coisa de louco, viu? Parece aparecendo um time de principiantes. Incrível. Sabe que dá para perceber nítido, Zé, que o Sebastian Vettel não consegue trabalhar sob pressão. Então ele tem uma pressão de ter que ganhar a corrida, ele não consegue conviver com isso. Ele se atrapalha, ele erra, a equipe erra. O Lewis Hamilton, além de ser um grande piloto, tudo joga a favor. Se ele não ganha, o Vettel se atrapalha, ele conta com a sorte. Quando ele não conta com a sorte, conta com o parceiro de equipe que ajuda ele a ganhar. Então, o Lewis Hamilton, para mim, já é o pentacampeão, e ele pode ganhar esse título na próxima corrida nos Estados Unidos, né? Se ele vencer e o Vettel chegar de terceiro para baixo, ele já fica como campeão. Ok, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco e no bloco final tem todo o noticiário da Ferroviária, os gols da vitória lá em Olímpia no sábado por 5-1. Próximo jogo contra o mesmo Olímpia, sexta-feira. É feriado, mas o jogo será na sexta-feira, 7 horas da noite, na Fonte Luminosa. Daqui a pouco a gente fala da Copa Paulista de Futebol e traz os principais destaques do esporte amador. Intervalo e a gente volta em seguida. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Auto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Auto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A janela esportiva da TV Cultura Paulista vai contar a história do esporte da cidade de Araraquara e da região. Fotos, fatos, depoimentos, vídeos, a real história de quem ajudou a criar e a contar a história do esporte na cidade. Janela Esportiva Memórias.
na janela esportiva da TV Cultura Paulista, com a marca da liderança dos campeões da bola. Aguardem. Apoio Cultural. Os melhores lançamentos da cidade estão na Borsari. Na hora de trocar o pneu do seu carro, consulte o Nenê. Auto Posto Vila Sol, o atendimento que faz de você um cliente especial. Vá conhecer a sala da Ferroviária no Auto Posto Vila Sol. Leve seus filhos para conhecerem a Fábrica da Imaginação, no Shopping Jaraguá. Enquanto você faz suas compras, seus filhos se divertem na Brinquedoteca. Brinquedos de última geração, super-heróis e gente treinada para cuidar bem, com atenção e carinho. Eles vão se encantar com a Fábrica da Imaginação. Aproveite para fazer a festa de aniversário dos seus filhos. Brinquedoteca, no Shopping Jaraguá. Telefone 99792-2011. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tags está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tags. Rua 9 de Julho, 797 no centro. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats, 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Estamos de volta com a nossa janela esportiva de hoje. Um abraço ao Arroio, todo o timaço Suco Prats. Já estamos abastecidos, meu caro Vaguinho, para a semana. Estamos começando aí a semana hoje com Suco Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Suco Prats, sabor laranja na mesa hoje. E esse de laranja é uma delícia, hein, Zé? Todos são, né? Todos são. Laranja, limão, goiaba, uva. Suco Prats é imbatível. Exatamente. É uma delícia. E lembrando que na sexta-feira é feriado, hein? Depois a gente vai ver o que é que vai fazer com o programa. Na quinta? Na quarta? Na quarta vai ter o quê? Sorteio? Vai ter programa? Ah, isso a gente vai ver, vai discutir, vai reunir com a ONU para ver o que vai acontecer. Mas eu quero dizer o seguinte, que independente de feriado na sexta, nós vamos sortear durante a semana, na quinta, o galão de Suco Prats, sabor laranja, entre os nossos amigos. Olha, todo mundo impressionado com o número de participantes no concurso de sexta-feira, hein? Nossa, mãe do céu. A Carol fica doida. Trabalhou adoidado lá. Muito bem, vamos falar alguns registros do esporte amador, porque depois o assunto será a Ferroviária. E a goleada de sábado em Olímpia, 5-1 em cima do Olímpia, pela Copa Paulista de Futebol. Começa com o basquete feminino, Marcos Chiocchini, e o time volta a jogar pelo Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Amanhã, terça-feira, 8 horas da noite, no Ginásio de Esportes Castelo Branco. Até agora, uma campanha muito boa, com apenas uma derrota e só vitórias até agora no campeonato. Isso mesmo, 6 vitórias e apenas uma derrota na estreia contra Santo André. A equipe que era líder até sexta-feira perdeu a liderança, né, com a vitória do Santo André diante de Campinas por 67-61 lá em Santo André. Então Santo André agora tem 7 jogos, 7 vitórias. O SESI tem 7 jogos, 6 vitórias e apenas uma derrota. Amanhã, 8 da noite no Gigantão, SESI, Araraquara e Ituano. Hoje no centro, né, uma passagem rápida por lá, e algumas pessoas me questionaram o seguinte: olha, o basquete feminino veio para Araraquara, o SESI veio com o basquete, já temos o SESI aqui há muito tempo, o nosso orgulho, né? O SESI é uma honra, como o Senai, Senac, o SESC, essas entidades orgulham o cidadão brasileiro de uma forma geral. A pergunta foi a seguinte: olha, o basquete do SESI, o SCAF trouxe o basquete para Araraquara, o basquete feminino, em função do trabalho do Edinho Silva, do prefeito, e naturalmente também um sentido eleitoral, né? Porque era, como foi, candidato ao governo do estado de São Paulo. E as pesquisas que ocorreram e que acabaram sendo, de uma forma ou outra, desmentidas aí, né? Olha, eu vou falar, quem faz pesquisa
Precisa tomar um banho de sal aí, porque a praga é intensa, né? Porque olha o que deu de errado, né, nessas eleições aí, coisa de louco, coisa de louco. Em São Paulo foi uma briga danada, porque até o final da semana as pesquisas indicavam o Dória passando até com relativa tranquilidade para o segundo turno e o SCAF seria o seu adversário no segundo. O Márcio França, que é o atual governador, cresceu e, numa disputa emocionante, inclusive, acabou alcançando o segundo lugar e vai fazer o segundo turno com Dória. O SCAF, mais uma vez, está fora. Então, a pergunta de quem estava falando sobre esse assunto é se, eventualmente, a queda do SCAF não vai trazer prejuízos para o basquete em Araraquara, o basquete feminino. Eu, sinceramente, espero que não. A gente sempre tem um olhar bem diferenciado. A gente consegue separar a política do esporte. Há momentos em que elas se cruzam, né? Se separam, voltam a se cruzar, mas eu, sinceramente, torço para que isso não ocorra. O basquete feminino está indo muito bem, a marca do SESI é muito importante, como é importante em Bauru, como é importante em Franca, enfim, é uma marca vitoriosa, e a gente entende que, claro, para o pessoal que apoiou o SCAF, deve estar sendo uma segunda-feira aí de muito aborrecimento, de muita tristeza, porque ele não passou, né? Ele não passou. Mas, separando uma coisa da outra, Vaguinho, o que a gente deseja é de que realmente esses fatos não se misturem e que o SESI continue apoiando aí pelo tempo de contrato ou já antecipando uma renovação de contrato para que o basquete feminino, que está começando muito bem, não seja prejudicado. Eu também acredito que não vai ser interrompido esse projeto não, Zé. Eu acho que a política, nesse caso, vai ser está ao lado, né? Mas o esporte continua. Eu acho que o basquete feminino tem esse apoio e vem mostrando resultados, eu acho que vai continuar assim. Bem, falando no basquete masculino da aba Fundesporte Sub-19, é Campeonato Paulista, joga também amanhã. Quer dizer, teremos rodada dupla de novo amanhã no Gigantão, Marquinhos? Rodada dupla, sim, Zé. Amanhã, às 6 horas da tarde, a equipe Sub-19 da aba, sexta colocada no Campeonato Paulista, busca sua 9ª vitória no campeonato, vem numa reação muito grande aí, principalmente nesse retorno do Campeonato Paulista, e busca a classificação aos playoffs. Enfrenta a equipe de Bauru, terceira colocada do campeonato, 26 pontos tem na classificação geral a equipe da aba. Fica então o torcedor convocado para amanhã estar no Gigantão a partir das 6 horas da tarde, acompanhar a aba, Fundesporte e Bauru Basquete, que tem uma grande equipe aí, né? Tem uma base muito boa aí, de jogadores que hoje já jogam no time adulto do Bauru no NBB. Então, amanhã 2 grandes jogos, a começar do masculino às 6 horas da tarde. E na quinta-feira, dia 11, quem volta a jogar é o futsal da Uniara Fundesporte, correndo atrás da bola na Copa Paulista de Futsal. E vai receber aí, aliás, vai a Campinas, vai jogar em Campinas contra o Pulo do Gato. Jogo marcado para 19h45, é isso? Isso é a estreia do time agora nessa nova fase do campeonato. Fez uma bela Liga Paulista, agora começa a Copa Paulista para a Uniara. Quinta-feira, véspera de feriado, o time vai a Campinas, 19h45, 15 para as 8 da noite. Enfrentar o Pulo do Gato, e no dia 20, 7 horas da noite, aqui no Gigantão, enfrenta a equipe da Intelli. Como é que será essa nova fase? Serão grupos, né? Os times jogarão dentro do grupo e as 4 equipes de 6 se classificam à fase final da Copa Paulista. Quer dizer que temos ainda uma boa chance de 4 passam. Quer dizer, temos uma chance de ir para outra fase da Liga de Futsal de São Paulo. Seria uma grande conquista do futsal da Uniara. Isso, uma grande conquista do time da Uniara, aí que busca, né? Tem equipes fortes aí como o Pulo do Gato, que tem um grande investimento, a própria Intelli, que tem uma grande equipe. Então a Uniara vai brigar aí com grandes equipes aí pela classificação e tem grandes chances de estar entre as 4 equipes. Perfeito. Vamos então para o intervalo e a gente volta para o bloco final. E aí o bloco final é o bloco da Ferroviária, a bela vitória por goleada. Não esperava isso, Vaguinho? Não, eu esperava um jogo mais placar parelho, tanto é que eu falei aqui que seria 1-1, né, Zé? Pela campanha que o Olímpia fez na primeira fase, fez nesse início de segunda fase, o Olímpia tinha perdido apenas uma partida, foi fora de casa diante do Mirassol por 1-0, foi a primeira derrota lá no Tereza Breda, Zé, mas o futebol da Ferroviária no segundo tempo, a Ferroviária passou por cima do Olímpia, anulou as principais jogadas fortes do time do Olímpia e ganhou com autoridade. Foi uma goleada que nós vamos ver o reflexo no time do Olímpia no jogo de volta aqui
no início do segundo turno, sexta-feira. Tá certo. Intervalo e a gente volta para o bloco final da nossa janela esportiva com os campeões da bola. Aqui na TV Cultura Paulista, que atinge 18 cidades na nossa região. Quase 800 mil habitantes e uma parcela considerável dessa gente toda ligada diariamente na TV Cultura Paulista e ligada especificamente na nossa janela esportiva. Lembrando que hoje e amanhã, reprise do programa no horário habitual, 8h15 da noite. Depois a gente vai ver como é que fica. A gente volta daqui a pouquinho. Falar com psicólogo pela internet é uma opção. Conversaremos com a psicóloga Amabile Monari esta semana. Também teremos o nosso quadro Mitos e Verdades sobre a cirurgia plástica com o Dr. Marcelo Mariottini, além daquela super receita saudável deliciosa com a NutriChef Carla Pires. Espero todos vocês. Informação útil de qualidade você encontra aqui com a gente. Conexão Saúde, todas as quartas às 14 horas, com reapresentação às 22h30, na TV Cultura Paulista. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324 7039. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tags está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tags. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex. É a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Única FM, sua rádio, seu estilo. O melhor da música nacional e internacional você ouve aqui. Sintonize 101,3. Única FM, líder em audiência qualificada. Curta nossa página facebook.com/Única FM Araraquara. Única FM, sua rádio, seu estilo. Única FM. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Informação. Sou fã. Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Próxima terça-feira estarei novamente com o expositor espírita Arthur Valadares. O convidado especial será o Gustavo Gandolfi. Conversaremos sobre mediunidade. Espero todos vocês para refletir junto com a gente. Esferas da Vida, uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Boletim da Ferroviária. Apoio Cultural.
Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Casa do Crédito, soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito, especialista em crédito consignado. Rua São Bento 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. Estamos de volta e agora é o bloco final da nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. O assunto é Ferroviária. A Ferroviária que jogou sábado à tarde em Olímpia, fechou o retorno da segunda fase da Copa Paulista de Futebol, começou perdendo o jogo com Olímpia 1-0 no primeiro tempo e virou tudo no período complementar. As alterações feitas pelo técnico Vinícius Munhoz deram resultado, o time exibiu um outro futebol e foi fazendo gols, né? 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 e olha, o Olímpia acabou, Marquinhos Chioquini, escapando de uma goleada ainda mais vexatória jogando em casa. Isso mesmo, a equipe do Olímpia contou, né, com a boa atuação, entre aspas, né, de tomar 5 gols, mas quem vê fala, esse cara tá louco, mas o goleiro Matheus fez grandes defesas ali, principalmente jogadas cara a cara com ele, porque senão o Olímpia tinha tomado um 7-8 fácil ali no Teresa Breda, em Olímpia no sábado à tarde. E além do goleiro Matheus, a trave também. A trave também ajudou bastante, né? É verdade, teve um lance lá do Maico que entrou, acho que a trave está balançando até agora, viu, Zé? Mas foi um segundo tempo da Ferroviária muito bom, mas muito bom. A Ferroviária engoliu o time do Olímpia, fez 5 e, como vocês disseram, poderia ter sido muito, muito mais. E eu acho que a Ferroviária não fez um mau primeiro tempo. A Ferroviária jogou de igual para igual. É que o Olímpia teve algumas chances e acabou fazendo gol, um gol muito bonito, mas a Ferroviária também teve situações de gol ali no primeiro tempo. É que a Ferroviária não foi tão eficiente, aliás, não foi eficiente no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu concluir em gol. Eu gostei demais do segundo tempo da Ferroviária. Falando em notas, né, conceitos do jogo, quais as notas que você daria para a Ferroviária? Eu dei nota 8. Ou a nota que você daria? Eu dei nota 8 para a Ferroviária, dei 5 para o Olímpia e 5 para a arbitragem. A arbitragem tinha tudo para ser nota 8, Zé. Se complicou num pênalti para a Ferroviária que não deu e num pênalti para o Olímpia. Porque o segundo tempo do árbitro Rafael Gomes Félix da Silva, aquele é o segundo tempo que todo juiz gosta de apitar. Foi uma tranquilidade impressionante. No pênalti ele acertou em cheio, né? Exatamente. O cartão amarelo do Igor também, do Meritão. O jogo foi tão fácil que parece que teve um cartão, né, Marquinhos? Um só para o Igor Meritão, que parou, levou a bola debaixo do braço, vai dar a bola que ele não deu. Para um time que tomou de 5 dentro de casa, o Olímpia foi um time muito disciplinado, né, Zé? Não apelou, jogou futebol, não deu para encarar a Ferroviária, mas também não apelou. Ok, antes de chamarmos aí o material feito pelo Matheus Teixeira, né, com os gols da Ferroviária, 5-1 em cima do Olímpia, estamos enviando um forte abraço aqui da janela esportiva dos campeões da bola ao garoto Gabriel Lins Lamoreia. Gabriel Lins Lamoreia, ele tem 11 anos de idade, adora futebol, gosta da Ferroviária, acompanha os campeões da bola, tanto na Rádio Cultura como aqui na TV Cultura Paulista, e cursa a escola João Manuel do Amaral. João Manuel do Amaral, é lá que ele estuda, é um bom aluno, tem boas notas, e um abraço também para o João Luiz Lamoreia. João Luiz Lamoreia, grande amigo aqui dos campeões da bola, a gente vai anotando o nome de todo mundo, Vaguinho. Então, um abraço ao José Rafael Penteado. José Rafael Penteado está há muitos e muitos anos trabalhando, é funcionário muito respeitado, inclusive da Empresa Cruz. Empresa Cruz completando aí 80 anos na estrada com você. E quem veste a camisa da Empresa Cruz, né? Um dos funcionários mais capacitados, é exatamente o José Rafael Penteado, a quem a gente envia um grande abraço. Da mesma forma, a Sueli e ao Antônio Leonardo Corbi. Antônio Leonardo Corbi. Toda essa gente acompanha a nossa janela esportiva e torce muito pela Ferroviária. Uma legião de ouvintes e torcedores da Ferroviária, né, Zé? O pessoal, o jogador da Ferroviária que veste esse manto da Ferroviária, tem alguns que acho que não tem ideia do amor que esse torcedor de Araraquara tem pela Ferroviária. Olha, é impressionante, Zé. Gente que fica ali na rádio atendendo o telefonema, tem torcedor que chora quando a Ferroviária perde, Zé. É impressionante.
É verdade. E falando sem atendimento, ninguém acertou o resultado do jogo no concurso de palpites da Rádio Cultura, né? Mas muita gente colocou 1-1, falaram assim para mim, tô indo no seu palpite, que você falou que vai ser 1-1, né? Derrubou a premiação dos ouvintes. Acabei com a premiação dos ouvintes. Né? Execrado pelo Mas olha, foi um erro, né? Erro. Mas acertei. Sempre acerta, né, Wagner? Não, mas acertei o jogo do Juventus, que eu falei que ia empatar. Falei, o Juventus vai empatar, a Ferroviária vai ganhar. E o Palmeiras ia empatar, você falou. E o Palmeiras ia empatar. Você não acertou nada, Wagner. Não, mas, Zé, analisando bem, foi um erro legal. Porque, as suas pesquisas, olha, ficaram igual com a cara das pesquisas eleitorais, tem que ser trancadas. Mas foi um erro doce. Um doce erro, vamos dizer assim. Porque a Ferroviária ganhou, foi a 9 pontos, o Juventus empatou, ficou com 2 ao terceiro, temos 7 pontos na frente. Tranquila, Ferroviária. É farsidade pura farsidade. Muito bem, vamos então mostrar aqui, num belo trabalho feito pelo companheiro Matheus Teixeira, com imagens do Elter Torres, os gols da vitória da Ferroviária, sábado à tarde em Olímpia, 5-1, é isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 5-1 da Ferroviária em cima do Olímpia, os gols foram marcados assim, você curte conosco aqui na nossa janela esportiva de hoje. E nós abrimos nosso giro da rodada dessa segunda-feira, especialmente para falar da Ferroviária. A Locomotiva se deslocou até Olímpia e sair com um belíssimo resultado. Os donos da casa abriram o placar ao final do primeiro tempo, após gol de Josiano. Felipe Mateus empatou para o time da Locomotiva. Caio Mancha fez o segundo gol. E olha que curioso, Zé Roberto. O atacante afiano foi até o goleiro Gabriel Leite para comemorar. A esposa do arqueiro afiano estava grávida e deu à luz ao Gabrielzinho Júnior nesse fim de semana. Porém, o goleiro da Ferroviária decidiu ir para o jogo e não viu o seu filho. Bem legal essa homenagem do atacante Caio Mancha. E falando em Caio Mancha, ele fez o terceiro gol da Ferroviária. E no final do jogo, Tom foi o responsável por um gol de pênalti e por um gol no finzinho do segundo tempo. Final do jogo, 5 para a Ferroviária, 1 para o Olímpia. Explicando melhor aí essa questão do goleiro, do Gabriel Leite, né? A esposa dele deu à luz, o técnico Vinícius Munhoz o chamou e falou, se você quiser viajar a Curitiba. Acho que é Curitiba, a cidade do Gabriel, e ela deu à luz a Júlia, que é a filha do casal, né? Ele já tinha um menininho, agora tem a menina Júlia, na sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado. E ele ficou sabendo por celular, a família ligou, a mãe dele acho que ligou para ele, mandando mensagem. E o Vinícius Munhoz, no mesmo momento, se reuniu com a comissão e com o Roque e acharam, veio com ele. Se ele quiser ir, libera ele, vai pro jogo. Tem o Gustavo Fraga, tem o Guilherme que estava relacionado no banco, tem condições de investir. Falou, não, vou pro jogo, vou ajudar meus companheiros. Foi pro jogo, acabou o jogo, tomou banho, seguiu para ver a filha, acho que ganhou mais alguns dias, deve voltar na quarta-feira, treinar normalmente e ficar à disposição. A expectativa do Gabriel era o seguinte, a Ferroviária no jogo da volta, quem sabe já matematicamente carimbar a vaga aí com 12 pontos, e aí sim, quem sabe ser liberado para a filha dele nascer, só que a Júlia foi um pouco apressadinha. Foi que nem o time da Ferroviária na primeira fase, passou por cima de todo mundo, foi apressadinha, chegou mais cedo, mas com muita saúde, graças a Deus, para a alegria de todos, e do papai Gabriel Leite, e o Gabriel foi liberado, como eu disse, aí pela diretoria, está lá com a família, com a esposa, e acompanhando aí o nascimento da sua filha. E o detalhe curioso com relação ao Caio Mancha, ele atravessou o campo depois de fazer o gol, e foi lá abraçar o Gabriel Leite, foi o abraço dele e de todo o time, né? Pela notícia aí muito legal do nascimento da filhinha do Gabriel Leite. Foi lá. Isso demonstra uma coisa que me parece fundamental, que está sobrando na Ferroviária, que é a união do elenco. Sim. Isso é importante para qualquer time que quer. Algumas coisas a gente tem que observar, e temos observado, precisamos falar e vamos falar. Essa questão, para quem não manja muito, pode parecer assim, não, o cara foi lá abraçar, não. O significado é muito mais importante, sim, é muito mais profundo, é muito mais interessante. É o abraço do elenco num companheiro de trabalho. E outra coisa, as mudanças feitas pelo Vinícius Munhoz. Quando um time
como a Ferroviária sábado. Faz um primeiro tempo regular. E com as mudanças, muda tudo no período final, é porque o dedo do técnico funciona e tem funcionado bem. É claro que uma hora ou outra isso não vai dar certo, quem entra não corresponde. É assim no futebol com todo mundo, com todas as equipes e com qualquer técnico do mundo inteiro. Mas quando dá certo e no sábado deu certo, a vitória foi de virada e altamente meritória. O que prova o seguinte, dois fatos importantes na minha opinião, Vaguinho, que o elenco está unido e que o técnico tem feito um bom trabalho. Tem o elenco na mão. Bom trabalho do técnico Vinícius Munhoz, bom trabalho do Roque Júnior ali, que faz esse elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria da Ferroviária, Zé. E um detalhe importante, eu confesso que no intervalo do jogo, quando o Vinícius Munhoz tirou o Léo Arthur e colocou o Felipe Matheus, eu torci um pouco o nariz ali, porque o Léo Arthur, ele fez 2 grandes partidas pela Ferroviária. A estreia, né, lá em São Bernardo, e o segundo jogo contra o Juventus. Eu falei, pô, vai tirar o Léo Arthur ali, o jogador que está se entendendo bem com o Caio Mancha, mas o Felipe Matheus entrou, mas entrou bem demais, bem demais. Né? E a gente conversou ao final do jogo, antes da coletiva, com o próprio Léo Arthur, ele estava ali no banco, voltou, isso mostra a união, os jogadores, os dois voltaram para o banco, trocados com o uniforme de jogo, para ficarem ali com os seus companheiros. E o Léo até me disse ali, dizendo o seguinte, eu tecnicamente não estava rendendo. Primeiro que eu não estava rendendo bem, o campo não estava me favorecendo, então achamos melhor eu sair do jogo, quer dizer, não questionando a mudança do próprio treinador, quer dizer, é o que o Zé falou dessa união do elenco, que é muito importante. Vendo o jogador que está no banco de reserva entra e o time mantém o padrão e às vezes joga até melhor, isso para o treinador, Zé, é sensacional. E para o jogador ali não se acomodar, porque se ele se acomodar e sair, ele sabe que ele vai ter dificuldade para voltar. O João Clériston foi outro que entrou muito bem no jogo. Agora, o crescimento do futebol do Caio Mancha é impressionante, né, Zé? Não só como artilheiro, mas jogando bem. Ele está jogando bem, porque ele vinha muito mal quando ele chegou na Ferroviária, não vinha fazendo... Até se questionava a permanência dele aqui, né? Porque ele está aqui desde o ano passado. Né? Exatamente, mas agora não só fazendo gols, mas como jogando bem, jogando muito bem. Então, a Ferroviária está num momento muito bom e tudo isso passa pelas mãos do Vinícius Munhoz, pelo Roque Júnior e toda a comissão técnica. Um belo jogo sábado também do Felipe Ferreira, que no jogo anterior não havia ido bem e nesse sábado foi importante. O passe dele para o 5º gol foi sensacional. Ok, temos então a coletiva debaixo de chuva, hein? Debaixo de chuva. Acabou o jogo lá em Olímpia, veio um temporal danado. A coletiva foi até, de certa forma, prejudicada, com sistema, iluminação, diabo a 4. Lá já, as dificuldades eram normais lá para trabalhar sem chuva, imagine com o temporal desabando. Mas a coletiva feita pela Ferroviária nos traz aqui o Vinícius Munhoz e também o atacante Tom, os dois, né? Isso. Que foram filmados lá pelo Elter Torres e entrevistados pelo pessoal que estava lá, inclusive o nosso repórter Marcos Cocchini. Vamos lá. Eu acho que foram 2 tempos distintos, um primeiro tempo em que nós enfrentamos alguma dificuldade em relação à adaptação ao jogo do Olímpia, adaptação ao gramado também, né? Atrapalhou um pouco a nossa tomada de decisão e a nossa construção do jogo. Ainda no primeiro tempo, alguns momentos em que tivemos a capacidade e a tranquilidade de construir o jogo, até criamos situações, né? Mas terminou o primeiro tempo com o Olímpia marcando gol, causando muita dificuldade a nós, né? E quando viemos ao intervalo procuramos corrigir, melhorar também a competitividade, principalmente no meio campo, que nós estávamos com alguma dificuldade ali de pressionar os jogadores de qualidade, que tem o Olímpia no seu meio campo. O João Clériston e o Felipe Matheus entraram muito bem, né? Participaram bem no segundo tempo, mudaram o ritmo do jogo, assim como os demais jogadores. A gente quis mais o jogo no segundo tempo, e aí a gente sabe quando equilibra essa ação de competitividade com o adversário, a Ferroviária cresce porque tem jogadores de qualidade, né? E que quando aparecem as oportunidades fazem os gols, né? Então, muito do que vivemos na tarde de hoje aqui em Olímpia é mérito dos jogadores, né? Especialmente daqueles que entraram, que na minha opinião aí deram outro ritmo ao jogo. Vinícius, você teve que mudar a característica do jogo, principalmente no segundo tempo, pela ação do campo. E por que das mudanças, né? Que fica a preocupação, né? O Matheus voltou daquela lesão na cabeça, o Léo Arthur a gente viu que ele não conseguiu se movimentar tanto
em qualidade, como ele já mostrou, até mesmo pelo campo. Queria que você explicasse essas duas mudanças e também se você teve que mudar a característica devido às condições do campo. Em relação ao Léo Arthur, o Léo é um jogador que acumulou aí 2 partidas seguidas, um intervalo menor do jogo do Juventus para esse jogo contra o Olímpia, um pouco de perda de desempenho, e optamos por colocar o Felipe Matheus, dessa vez substituindo um meia pelo outro, né? E o Felipe entrou muito bem no jogo, aproveitou bem os 45 minutos que teve à disposição, né? E o Léo um pouco descontado aí em função do ritmo do jogo, experimentou alguma dificuldade, e tendo a condição no banco de reserva de ter jogadores que mantenham a qualidade, e hoje, na minha opinião, até aumentamos, né, essa qualidade, essa capacidade no segundo tempo, nós temos que fazer o uso desses jogadores, como foi o caso, né, do Felipe Matheus. O Cancian também é um jogador que ficou fora do último jogo, talvez experimentando alguma dificuldade em relação ao ritmo, né, do jogo, especialmente. O João Clériston participou durante boa parte do último jogo, também fez uma boa participação no jogo com o Juventus. Também agora a gente cresce com as opções do banco de reservas e com as disputas dentro do elenco, né? E no meu entendimento, o João Clériston entrou muito bem, e eu fico satisfeito aí mais uma vez com a mobilização do nosso elenco, dando conta do recado e mudando a partida, como falei, especialmente no segundo tempo. Isso, eu havia até comentado aqui na Rádio Cultura e também na TV Cultura Paulista que você arrumou várias dores de cabeça, só que dores de cabeça boas, né? Pela atuação do João Clériston quando o Matheus ficou fora, a entrada e a chegada do Léo Arthur, a chegada também do Felipe Matheus, opções boas, né? Todo time, todo treinador acho que gostaria de ter essa situação que você está tendo hoje. Acho que esse jargão do futebol é muito válido para esse momento da Ferroviária. Ainda quando fechamos hoje, logo após o jogo, eu enalteci isso. Eu acho que a Ferroviária tem hoje um grupo forte de jogadores, há disputas saudáveis dentro do elenco, isso eleva muito o trabalho. Nós temos realizado bons treinos, porque agora também as equipes que se enfrentam nos treinos aumentam a qualidade e a disputa, e eu vejo a Ferroviária se beneficiando disso, e nós da comissão atentos, né, junto com a direção, para poder alimentar essas disputas, né, poder fomentar isso, tendo a sabedoria e o cuidado também de escolher aqueles atletas que estrategicamente reúnem condições de irem para os jogos, né? Também aqueles que estão melhor recuperados fisicamente, porque é uma competição extremamente desgastante, né? Eu acho que os cuidados estão sendo tomados e o grupo de jogadores dá a resposta, porque, volto a dizer, trata-se de um grupo de qualidade que está preparado aí, sempre sedento pelas vitórias. Resultado muito importante para a gente, que vem almejando a classificação o mais rápido possível, né? A gente conseguiu abrir uma ampla vantagem aí no jogo e foi 5-1, graças a Deus pude fazer 2 gols, o Caio também. A gente está brigando aí junto aí, que for melhor para o Ferroviário a gente vai correr atrás. Tom, nos últimos jogos os gols não vinham saindo, alguns passos que você dificilmente erra, e você estava errando. A gente via que você estava incomodado com isso. Hoje voltou a ser aquele Tom que você quer, que a torcida conhece? Com certeza, né? Atacante vive de gols e eu não sou diferente. Mesmo atuando muito pelo lado do campo ali, eu procuro estar perto do gol, e quando a bola sobra, tem que aproveitar, que às vezes é 1 ou 2 só no jogo, e graças a Deus fui feliz. Tom, claro que futebol é eficiência, né? Pode ter posse de bola ou não, mas futebol é eficiência. Mas na sua opinião, foi justo aquele resultado? Ainda voltando a citar, batendo essa tecla da eficiência, 1-0 pelo Olímpia, por tudo que vocês mostraram já no primeiro tempo? A Olímpia veio para cima no primeiro tempo, né? O jogo foi duro e as melhores chances foram no segundo tempo. A gente aproveitou e, graças a Deus, saímos com a vitória. Muito bem. Tá aí o Tom explicando tudo direitinho, né? Com relação aos gols que ele marcou e a bela vitória da Ferroviária pela contagem de 5-1. Os demais resultados, Vaguinho, você tem aí? Tem sim, Zé. Santo André 3, Audax 0, Votuporanguense em Rio Claro 1-1, Taubaté 2, Ituano 1. Segunda derrota consecutiva do Ituano, e com a vitória da Ferroviária, a Ferroviária é a melhor equipe de toda a Copa Paulista. Somando a primeira fase e a segunda. Exatamente. O Ituano tinha 29 contra 28 da Ferroviária. Agora a Ferroviária tem 31 pontos. 15 de Piracicaba 1, Novo Horizontino 2 e Juventus 2, São Bernardo 2. Esse resultado foi excelente, hein? Foi excelente para a Ferroviária. E Ferroviária 5, Olímpia 1. Hoje nós teremos o complemento da rodada com 2 jogos. 3 da tarde em Indaiatuba tem Atibaia e São Caetano, e 18h30 em Campinas, Red Bull e Mirassol. Zé, e no sábado nós recebemos uma informação lá em Olímpia que é o seguinte: São Caetano, Mirassol e Novo Horizontino já estão também, como a própria Ferroviária, contratando jogadores para o Paulistão e inscrevendo também nessa Copa Paulista, ou seja,
essas equipes, junto com a Ferroviária, e posso dizer que vão brigar lá na frente por, quem sabe, pelo título da Copa Paulista. Novo Horizontino, Ferroviária, Mirassol e São Caetano. Pelo menos estão se preparando para o campeonato já do ano que vem. Sim. E fortalecendo o time agora, né? Sim. Fortalecendo o time agora. O que melhora a condição técnica da Copa, né? Melhora. E fica mais difícil brigar pelos títulos também, fica mais equilibrada a disputa. Agora, Vaguinho, por favor, como ficou a situação do grupo da Ferroviária? Ferroviária tem 9, em segundo Olímpia 4, terceiro Juventus 2 e quarto São Bernardo 1. A pergunta é essa, a Ferroviária está classificada, já está ou ainda depende de alguma coisa? Não, matematicamente ainda não, mas para que a Ferroviária fique de fora, o Juventus tem que ganhar os 3 jogos. Ganhando os 3 jogos, o Juventus vai a 11 pontos. Se ele ganhando os 3 jogos, o Olímpia ganharia apenas 2, chegaria a 10. Há essa possibilidade, mas é muito remota. O Juventus não tem time para ganhar 3 partidas e a Ferroviária não tem time para perder as 3, né, Zé? Agora, na sexta-feira o jogo vai ser 7 horas da noite, é dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da criança, feriado, mas o jogo vai ser às 7 horas da noite no estádio da Fonte Luminosa. Por que não marcaram para quarta-feira, né? O pedido da própria Ferroviária, o jogo no meio de semana, né, na sexta-feira. Porque a rodada será no final de semana, né? A rodada é de final de semana, foi a hora que antecipou o jogo para sexta. É verdade. Na verdade, o jogo é antecipado, né? O jogo vai ser antecipado. Foi antecipado para sexta. É uma data que eu acho que não deveria ter jogo, viu? Eu também penso como vocês, que deveríamos evitar o futebol, mas poderia ser sábado, por exemplo. Né? Sim. Poderia ser sábado. Marcelo, por exemplo, ia bater palmas. Nossa Senhora. Ia gostar demais. Mas, enfim, bom, até porque, né, a cidade vai viver um dia diferente, um clima diferente, né? Poderíamos poupar o futebol e fazer a partida no sábado. Com certeza, Zé. Eu também sou dessa opinião. É por isso também que o torcedor não vai no estádio, né? Um pouquinho de raciocínio um pouco mais lógico aí poderia ajudar, né? Poderia ajudar. Bem, o que você tem de destaque final aí, Vaguinho? O meu fica para a Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos um jogo, Zé, dando sequência a essa rodada do final de semana. 8 da noite no Maracanã tem Fluminense e Paraná. Fluminense aí sonhando, quem sabe, com uma vaga na pré-Libertadores, embora difícil. Fluminense tem 34 pontos, chegaria a 37. E amanhã, no Engenhão, 9 da noite, tem o clássico carioca, Botafogo e Vasco da Gama. Muito bem, Marquinhos, o futebol feminino, que tem estado de folga, faz a semifinal, segundo jogo, contra o Rio Preto, na quarta-feira à tarde. Isso mesmo, 3 horas da tarde, lá no Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, Ferroviária e Rio Preto. Outro empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer ganha a vaga na final contra Flamengo ou Corinthians. E nós estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje, agradecendo a sua atenção, a sua audiência, a sua fidelidade aos campeões da bola. Nosso próximo encontro ao vivo amanhã, 11 horas da manhã. Um grande abraço, ótima semana para todo mundo e tchau. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem.